Boa tarde, rapaziada. Tudo bem com vocês? Estamos com um convidado muito especial aqui, o God Six. Opa, e aí galera, boa tarde. Prazer estar aí. Eu sou Augusto. Sou o Guilherme. E hoje a gente vai falar sobre cibersegurança. Cara, vamos lá. Eu me chamo Marcos Rosário, o pessoal conhece aí na minha área como God Six. Trabalho com segurança ofensiva na área de cibersegurança. Já hoje atuando aí em média há 5 anos no mercado. Hoje tenho empresa, já trabalhei em altas consultorias, consultorias aí de grande valor no mercado, com grandes clientes do ramo financeiro, ramo de dados, etc. E é isso, Tem muitos projetos aí na área, projetos fora da área também, todos relacionados a hacking e cibersegurança. Esse sou eu. Isso é algo que você sempre quis fazer ou... É algo que sempre quis fazer. Acho que desde novo, né? Desde quando eu tinha lá uns 13 anos, 12 anos, eu já gostava muito. Computador e tal, ficava fuçando as coisas. Lia bastante coisa ainda a respeito, na época em fóruns ainda, né? Porque não tinha tanta informação disponível ainda na internet. Mas, graças a Deus, acabei chegando na área que eu queria. Passei por outras áreas no meio do caminho, né? Mas, no final das contas, acabei caindo onde eu gostaria mesmo. E, você tem algum livro, algo que, te motivou mesmo a começar nessa área? Uma série, um filme? Então, lá atrás, existia um livro, na verdade era um PDF compartilhado nos fóruns e tal, do Marco Aurélio, que chamava A Bíblia do Hacker. Era isso. E ele ensinava diversas coisas lá nesse PDF aí, que era relacionado à área. Então ele mostrava, por exemplo, testes wireless, para ser feito, testes relacionados ao Wi-Fi, segurança de Wi-Fi. Ensinava até como fazer, por exemplo, antigamente a lata de Pringles, por exemplo, ela vinha com alumínio, no meio dela. Ele ensinava como pegar essa lata de Pringles e fazer ela como se fosse um amplificador de sinal para antena, para que você conseguisse hackear Wi-Fi mais longe, assim, que tivesse mais distantes. Então, acho que foi isso que deu uma motivada no início. Honestamente, eu não sabia absolutamente nada relacionado à linguagem de programação ou coisas do que eu sei hoje, por exemplo, relacionado a redes, relacionado a infraestrutura, serviços, enfim. Mas já era alguma coisa, Para uma criança de 13 anos, aquilo lá era um mundo novo, assim, era divertido. Quais os principais desafios aí que você enfrentou aí pra chegar onde você tá? Empresa, né? Cara, vamos lá, desafio. Eu acho que um dos principais desafios, que foi o que inclusive me fez criar muitos projetos dentro da área, é justamente a falta de acesso à informação. Isso era um problema lá atrás. A gente tinha um problema onde você não conseguia saber como você poderia trilhar um caminho para se tornar um hacker, por exemplo. E hoje a gente tem um problema contrário. A gente tem muita informação, mas a gente não tem direcionamento. Então tem muita gente hoje que fica perdida, com tanta informação. Porque todo mundo hoje quer ser hacker, todo mundo quer entrar para a área, só que é tanta informação hoje disponível que as pessoas ficam perdidas. Eu acho que esse foi um dos principais desafios. Lá atrás, não ter informação, e hoje ter informação excessiva. Eu acho que é isso. Tem algo que você sabe hoje, mas gostaria de aprender antes, para te ajudar mais? Olha, caramba, pergunta boa, hein? Olha, eu acho que o principal que eu gostaria de saber lá atrás, e que eu sei hoje, é aprender a estudar. Eu acho que é isso. Porque se tem uma coisa que eu aprendi aí ao longo dos anos, eu sempre fui muito autodidata, assim, então muita coisa do que eu sei hoje, eu aprendi por conta, estudando sozinho, pesquisando, lendo livros, lendo artigos, fóruns, enfim, então eu apanhei muito porque eu descobri ao longo dos anos que cada um tem uma forma de aprender. Algumas pessoas aprendem mais lendo, outras pessoas aprendem mais vendo, outras aprendem mais botando em prática aquilo que ela aprendeu, e outras aprendem ensinando. Eu, particularmente, eu comecei a fundar projetos dentro da área justamente porque as formas como eu aprendo são lendo e ensinando. Então, quando a outra pessoa tem dúvida e vem me perguntar, eu vou atrás da informação e eu tiro a dúvida de nós dois.
se é que assim eu posso dizer. Então, isso foi o que me ajudou lá atrás, aliás, quando eu comecei a, de fato, avançar nos meus estudos, né? Foi o que me impulsionou para entrar na área. E eu acho que se eu tivesse aprendido isso mais cedo, talvez eu nem precisasse trabalhar em outras áreas, como eu trabalhei na minha vida. Tivesse direto começado já na área de cibersegurança, hoje estaria muito mais tempo aí. Com mais experiência, né? Com mais experiência, já sabendo o que buscar, que tipo de informação buscar, onde eu encontro, como separar o que é informação boa do que não é. Nessa área tem muita informação que... Como posso dizer isso, assim, sem ofender a ninguém? Que deixa a pessoa com QI negativo, posso dizer. Porque, vou dar um exemplo, né? O pessoal que começa na minha área, principalmente o pessoal novo agora que tá chegando, é um pessoal que acha que, não, vou aprender 3, 4 ferramentas aqui, vou rodar as ferramentas e, cara, acabou. Essa ferramenta vai fazer uma scan injection pra mim ali no banco de dados, essa outra ferramenta vai achar vulnerabilidade web, essa outra aqui vai explorar o aplicativo ali mobile, né, do Android, e o cara acha que ele é hacker, mas não é, cara. Tipo, a gente tem que entender por trás das cortinas ali como tudo funciona. Como é essa exploração da ferramenta, em que ela se baseia, o que ela está testando, em qual nível de camada ali está o problema, né, que você está encontrando, a vulnerabilidade, como corrigir também. Tem muita gente que nem sabe, o pessoal só encontra falha e não sabe como é que corrige os problemas. Então, acho que hoje a gente tem esse problema, onde as pessoas buscam muito querer entrar rápido na área e acabam se desesperando e pegando a informação errada. Acho que é isso. Você já participou de algum campeonato já de cibersegurança? Já participei bastante. Eu jogava CTF antigamente, né? CTF, ele é um... Eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas ele é como se fosse um jogo, onde você tem um servidor disponibilizado por uma equipe, uma empresa, ou quem está fazendo ali aquele campeonato. Esse servidor, ele tem diversas falhas, e é o mesmo servidor meio que para todo mundo, assim. E aí o que você tem que fazer é tentar descobrir as vulnerabilidades ali. Quando você explora aquela vulnerabilidade, você ganha uma flag, uma chave. E aí essa chave é o que você usa para ganhar pontuação no campeonato. E aí normalmente você tem um período, né? Quem alcança primeiro aquilo ganha as premiações. Então antigamente eu fazia parte de um time chamado GS2W, que a gente jogava CTF, cara, nossa, todo dia. Todo dia era jogando CTF para aprender mais, e nos finais de semana a gente jogava os campeonatos para tentar ganhar alguma premiação. Às vezes a gente ganhava camiseta, ganhava desconto em certificações, por exemplo, ganhava entrada para eventos de cibersegurança, enfim, participei já de muitos, perdi até a conta já. Essa equipe aí que você fazia, era um grupo, vocês estão juntos ainda? Não, hoje não, hoje cada um já seguiu meio que seu rumo, né? O pessoal hoje, todo mundo se tornou especialista, uns especialistas, outros são gestores, outros são diretores, cada um já... É que nessa época, eu particularmente nessa época, quando eu entrei no time, eu era um júnior ainda, acho que nem júnior, tipo, podia considerar, eu tava, tipo, aprendendo ainda muita coisa. O time não era meu, né? O time era de um cara chamado Afonso Tilt, que esse time, na verdade, ele foi fundado num hacker club que tem ali em São Paulo, chamado Garoa Hacker Club. E aí o pessoal daquele hacker club criou a primeira versão do time, depois surgiu a segunda versão do time, que eram com pessoas ali já da nova geração, podemos dizer assim, e eu entrei na terceira versão do time. Então, aí quando eu fui chamado para entrar no time pelo Afonso Tilt, a gente já tinha colocado em prática muitos projetos, né, para poder trazer mais informação para a comunidade, para poder informar melhor as pessoas que estavam chegando e que queriam entrar para a área, coisas do gênero. Desculpa, qual que é a pergunta? Eu acabei contornando um pouco e... Se vocês estavam juntos. Você acabou de responder. A gente... aí acabou que, cara, conforme os anos aí foram passando, a gente foi jogando cada vez menos, cada um foi entrando para uma empresa diferente, a gente não foi tendo mais tempo de poder se reunir, e hoje não, hoje nós estamos mais juntos. O time meio que parou de vez, assim, nem trocou o pessoal da equipe, foram 3 gerações aí de time e acabou. Você tem alguma notícia sobre esse clube de
hackers? O Garoa Hacker Club? Sim. Não, ele se mantém ativo ainda. O Garoa Hacker Club ainda ele é mantido hoje por diversas pessoas que passaram por ele, que aprenderam coisas com ele lá atrás. Hoje mantém ele, assim como a Boitatec, por exemplo. Cadê? Acho que tá aqui, ó, que eu até coloquei aqui. A Boitatec, por exemplo, é um hacker club também, mas é um hacker club digital. Então a gente tem, por exemplo, uma comunidade no Discord, onde lá atrás a gente criou, foi eu, Afonso Tilt e o Diego Pisani. A gente criou uma comunidade justamente com o intuito de trazer pessoas que queriam entrar na área, estavam meio perdidas, né? Compartilhar o conhecimento com essas pessoas e fazer algumas coisas. Por exemplo, pessoal, para entrar na área, o pessoal acha que tem que ser só muito técnico. E não é só ser muito técnico, o cara tem que saber falar também, para explicar, por exemplo, uma vulnerabilidade para um diretor de uma empresa que é leigo. Então, o que a gente fazia muito era, por exemplo, pedir para o pessoal criar palestras. Então, a gente dava palestras internas entre nós ali da comunidade, apresentando vulnerabilidades, pesquisas que o pessoal estava fazendo na época, e etc. Aí a comunidade foi crescendo, a gente começou com 10 pessoas, foi virando 50, que viraram 100, que hoje são mais de 1.500 pessoas lá. O Boitatec hoje ele se perpetua, assim como o Garoa, por exemplo, por pessoas que já passaram por lá, e as gerações meio que vão mudando, né? Então, por exemplo, a nossa geração, que foi a primeira geração ali do Boita, acabou criando uma segunda geração, que quando a gente foi parando por questões de trabalho, de tempo, rotina, essas pessoas foram assumindo, criando novos eventos, CTFs, eventos de palestra, e o que foi virando um ciclo infinito, porque aí eles geraram uma nova versão de pessoas que estavam entrando na área e que queriam manter aquilo. Então, até hoje, essas comunidades, o lado bom delas é que elas se perpetuam e não necessariamente ficam vinculadas a uma pessoa, né? Não necessariamente, por exemplo, o Boita fica vinculado a mim, ou ao Afonso, ao Garoa Hacker Club. São sempre gerações e gerações que vão passando e vão deixando ali cada um seu legado. E a gente vai fazendo palestras, de vez em quando a gente aparece, mostra alguma coisa pro pessoal que é novo, e troca muita figurinha, faz bastante network. Acho que isso que é legal. Pô, bacana. Você já prestou serviço para alguma empresa conhecida? Qual foi a mais Já recente, assim? muitas. Tem algumas que eu não posso falar nome, né? Porque a gente tem um contrato de privacidade e tudo mais. Mas já trabalhei para consultorias que trabalham para outras empresas muito grandes. Então, vamos colocar aí Santander, Positivo, Itaú, Nubank, Banco Votorantim, Coplacana, cara, inúmeros. Deixa eu ver. Aramis, que é uma empresa de moda, Renner, falando ainda do setor de moda. Nossa, inúmeras. Até aeroportos, governo, né? A gente já fez trabalhos para governo, parte de carteira digital, criptomoedas, enfim, até aquele serviço da CryptoJude, por exemplo, que é uma ação do governo, né? Para poder conseguir bloquear carteiras de criptomoedas, por exemplo. A gente trabalhou em cima disso para achar vulnerabilidades. Banco não, desculpa, mas a B3, né, da Bolsa de Valores, etc. Enfim, clientes já gigantescos, já tive contato próximo com muitos desses clientes, já trabalhei em projetos deles, produtos até que não foram lançados. Enfim, acho que já participei de muita coisa ao longo desses anos aí. No setor da moda, tô vendo um símbolo aí. Tem alguma moda, ou tipo uma marca de roupa, alguma coisa assim? Tem aqui, né? Eu tenho uma marca de roupa chamada Hacking Company. Essa marca de roupa ela foi criada já há muito tempo atrás, ainda quando a gente estava nessa questão de comunidade, etc. E eu queria fazer um evento meio que para juntar a galera, porque era justamente ali saída de pandemia e tudo mais. O pessoal tava muito sedento por alguma coisa, só que a gente não queria... a gente não curtia, tipo assim, baile funk. A gente já tava cansado do Madame Satã, por exemplo, que fica ali no centro de São Paulo, né? Uma casa de rock que tem lá. Então a gente tava meio cansado e a gente queria alguma coisa nova. O pessoal, a gente tava curtindo umas músicas diferentes, na época Young Buddha e outros artistas. E aí eu resolvi criar, primeiro, a marca de roupa, porque o pessoal... Na verdade, assim, pra ser honesto, tá? Primeiro eu criei o evento.
era para ser só um evento que era a Hacking Night. E esse evento era para isso, para reunir o pessoal, ia rolar um campeonato de CTF lá, valendo premiação em dinheiro e tudo mais. A ideia é que eles tivessem a pressão de estar todo mundo olhando, eles tentando hackear alguma coisa ali que a gente bolasse, e ao mesmo tempo rolando show de música atrás, enfim, uma bagunça assim, estilo aquela cena que tem no filme da rede social, que tem do Mark Zuckerberg lá, onde ele chega e tá rolando um campeonato de CTF lá num porão subterrâneo. Cara, basicamente aquilo. Tem uma cena como essa também no seriado lá do Mr. Robot também. Então basicamente era pra ser aquilo. E deu certo. Eu fiz a primeira versão, e assim que eu fiz a primeira versão, o pessoal começou a pedir, pô, muito legal a logo, né, sei o quê, porque a logo, a gente mandou fazer a logo na época e tudo mais. Então, pô, muito legal a logo e tudo mais. Por que você não lança uma camiseta disso? Pô, lança uma camiseta, eu quero comprar com essa logo, tal, escrito Hacking, alguma coisa relacionada a Hacking. E aí eu fundei a Hacking Company, que é uma marca criada para hackers, especificamente para hackers, público de cibersegurança. Essa, por exemplo, aqui que eu estou usando, é uma das primeiras versões que a gente fez, a coleção Hacker Manifest, que fala sobre o Manifesto Hacker, né, que foi criado lá em 1986. Inclusive a gente tem diversas diversas referências, né, ao longo da peça. Tem um Manifesto Hacker nas costas. Então o pessoal adorou na época, gostaram muito, e disso eu fui lançando outras versões. Eu lancei outras coleções, a gente fez ensaio de fotos, lancei outras festas também com campeonatos mais difíceis, fechei parcerias com empresas de curso, tipo a Academia de Forense, por exemplo, que fechou parceria com a gente lá e deu curso de forense pro pessoal que ganhou em primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, enfim, é isso. Acho que essa é a Hacking Company. E hoje, assim, só um detalhe, né, aproveitando falando de empresa, a Hacking Company, ela também hoje é a minha própria consultoria, né? Então, hoje eu trabalho para uma consultoria como coordenador de Red Team, de equipe de Red Team, segurança ofensiva, e também tenho a minha própria consultoria com os meus próprios clientes, por exemplo, que eu atendo. Então tem alguns clientes meus já que são fixos, estão comigo já há um bom tempo, há anos aí, Cinemark, por exemplo, enfim, entre outros aí, que são meus clientes há alguns anos e eu mantenho com a minha própria empresa. Em que ano você começou mesmo a sua empresa? A empresa foi em 2019, acho que foi isso, 2019. Eu entrei para a área em 2017, acho que foi isso. E aí comecei a trabalhar de fato na área, que eu já estava fazendo ali 18 anos. E antes disso eu trabalhava com vendas, né? Era uma área totalmente diferente. E aí, com 18 comecei a trabalhar na área, foi isso mesmo, em 2019, eu já estava ali com uns 20 anos. Aí foi quando eu abri a empresa de consultoria primeiro e depois que virou a marca. Acho que virou marca em 2021. Bom, você tem alguma dica para quem tá nessa área, quem quer começar? Olha, minha dica vamos por partes. A primeira dica que eu dou é coloque-se numa comunidade. Eu acho que é importantíssimo, porque aí você não desanima da massa de conteúdo que você tem para estudar. Porque na nossa área, por exemplo, eu não tenho a matéria hacker para estudar. Eu tenho várias e várias matérias que eu preciso me aprofundar cada vez mais para conseguir chegar a algum lugar. Então eu tenho que estudar redes, eu tenho que estudar programação, eu tenho que estudar como funciona uma infraestrutura de rede, como funciona um AD, como funciona a estrutura do Android, por exemplo, quais APIs ele usa, bypass de proteções, bypass de serviços que estão ali para poder te flagrar ali no ato. Então, são inúmeras matérias, não tem como fazer uma lista pequena que seja fácil para poder entrar no mercado. Tem que ter conhecimento e tem que ter vontade de estudar, acho que esse é o principal. Porque é uma área que, olha, eu, por exemplo, trabalhando na área, estou há 5, 6 anos trabalhando na área direto e eu não parei de estudar. E tem pessoas que estão há 20 anos na área e não pararam de estudar. Se a gente para, a gente fica para trás. E aí o nosso trabalho deixa de fazer sentido. Então, minha dica pro pessoal que quer entrar na área é entrar numa comunidade, porque vai conhecer pessoas de níveis diferentes de conhecimento.
Pode fazer novos amigos, fazer network, vai ajudar a pessoa a entrar na área, isso também. Não parar de estudar, não achar que IA é a resposta para tudo. Eu recomendo muito ler artigos, ver livros, tirar certificações, inclusive até um ponto que, assim, na minha visão é o que faz sentido. Acho que as pessoas não, na minha área específica, tá, de segurança ofensiva, as pessoas não precisam fazer uma faculdade para entrar na área. Mas elas podem, o que eu recomendo é que elas usem esse tempo e dinheiro para aprender a parte técnica, porque é o que vai ser cobrado dela. Ninguém vai querer, por exemplo, que um júnior tenha 2, 3 graduações. A gente quer saber se o júnior conhece as bases. Se ele sabe o que é redes, o que é uma vulnerabilidade, se ele sabe o que é um XSS, um SQL Injection, um IDOR, são falhas normalmente comuns ali quando a gente fala de aplicação web. Então é isso que a gente quer saber, se o cara está estudando. A partir dali, quando ele conseguiu um emprego na área, aí legal, ele pegar aquela grana, reinvestir nele, começar a fazer uma faculdade, pagar uma certificação. Então, acho que é isso que eu recomendo pro pessoal que está iniciando na área. Porque, tipo, como a tecnologia vai avançando ao longo do tempo, você tem que aprender mais e mais e mais, né? E você não para de estudar nunca. Exatamente. Pô, eu vou colocar aqui uma categoria, tá? Hoje eu trabalho eu faço pentest mobile, de Android e iOS, eu faço de infraestrutura de rede interna, principalmente quando a gente fala de AD e tudo mais, pentest de cloud, Azure, AWS, GCP, faço infraestrutura externa, faço busca de informações, a gente fala de vazamento de senha, de OSINT, de tudo relacionado à empresa, a visualização externa dela ali, parte web, de serviços e tudo mais. Então, cada uma dessas categorias, se a gente pegar só web, por exemplo, ela já é um conteúdo gigantesco. A gente tem na parte de web, por exemplo, que são sites, aplicações ali, tem a parte do servidor, tem a parte do site, tem a parte de serviços, tem a parte de informações expostas, tem a parte de autenticação, tem a parte de APIs, e todas essas partes que eu falei ainda tem subcategorias dentro delas, né, de coisas para serem exploradas, injetadas, avaliadas, ver se tem proteção, formas de fazer bypass nessas proteções. Então, se você para de estudar um dia sequer, você fica para trás, não tem como, porque cada dia surge uma vulnerabilidade nova, um formato novo de exploração, então é isso aí. Você fica para trás. Foi muito legal sua área. É bem massa, cara, é bem massa. E vou te falar assim, ó, a sensação de liberdade que te dá, de você... Na verdade, primeiro começa com uma curiosidade, né? Você olhar e falar, nossa, e se eu testar tal coisa, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? E aí, no final das contas, quando você consegue... por exemplo, eu consegui acesso a um banco de dados que tem dados de todos os clientes, CPF, cartões e tudo mais, e eu vou reportar isso para a empresa. Para nós, a parte legal não é os dados que estão ali, mas sim o processo que a gente levou para chegar até aquele banco de dados e conseguir explorar aquilo. Às vezes o tanto de proteções que a gente bypassou, o que a gente teve que entender do ambiente para poder chegar naquela exploração, a exploração ali ela se torna o ápice final, ela é resultado, é consequência de todo o processo que você fez. Então, pra gente essa é a parte divertida, sabe? E você recomenda essa área? Com certeza, com certeza. Eu recomendo, na verdade, assim, vamos colocar um pouco mais abrangente, eu recomendo a área de tecnologia como um todo. Tá? Falando um pouco sobre âmbito sociopolítico, assim, eu acho que os subempregos, o que a gente chama de subempregos são os empregos que a gente fala que são convencionais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de... vamos colocar aqui um lixeiro, um pedreiro, um servente, uma faxineira. Por que a gente fala subempregos? Porque eles são mal remunerados, infelizmente, até hoje. Então, para toda a nova geração que entra, o que eu recomendo é que busquem conhecimento na área de tecnologia no geral. Seja para desenvolvimento, seja para DBA, mexer com banco de dados, seja para mexer com segurança. Aí a gente tem segurança ofensiva e defensiva, né? Então, eu recomendo para toda a nova geração, todo mundo que estiver entrando ou buscando uma nova área,
vá para a tecnologia. Não espere o tempo passar para ver o que você vai fazer, porque você vai ficar para trás. E quando você tiver lá os seus 23, 25 anos e quiser entrar numa área dessa, ninguém mais contrata. Por quê? Porque ou você tem um perfil para entrar na parte de tecnologia logo cedo, ou você não entra mais. Porque a complexidade dos assuntos vão se tornando cada vez mais difíceis conforme a idade vai avançando. Então eu tenho um amigo, por exemplo, que o cara fez a primeira faculdade que eu fiz, ele fez a faculdade junto comigo. Na época ele já tinha 40 anos, e hoje em dia eu já tenho uma empresa, trabalho como coordenador numa outra consultoria. Ele veio me pedir um emprego, e eu fui fazer entrevista técnica com ele junto com o gerente lá da área. E cara, o cara, tipo assim, não sabia muita coisa, ou então ele conhecia do assunto, mas ele não conseguia aprofundar, porque a capacidade dele de estudo já estava comprometida, né? Então, e ao mesmo tempo, colocando aqui um outro cenário, pra gente não ficar só no cenário de se você é velho você não vai entrar, porque não é isso, tá? Não quero deixar entender isso, mas tem, por exemplo, um cara na minha área, que é o Rafael. O Rafael, acho que é Rafael Cris, o sobrenome dele. O Rafael, ele era mecânico, ele cuidava de carro, ele trabalhou como mecânico até seus 32 anos, e um dia, aleatoriamente, ele conheceu as comunidades. Eu não lembro agora a comunidade, eu acho que era Drummond Hacker Club, foi onde ele entrou. Ele participou do Boitatech também por um tempo, de muitos grupos de estudo aí que a gente fez. E esse cara, estudando, um dia ele achou uma vulnerabilidade no Mercado Livre, que era, você conseguia, por exemplo, manipular lá algumas informações e trazer dados de outros usuários. E ele reportou pro Mercado Livre. E aí ele ganhou seus primeiros 35 mil reais com essa vulnerabilidade. O Mercado Livre foi lá e pagou para ele como recompensa por ele ter reportado para eles a falha. Esse cara nunca mais quis saber de mecânica, porque o cara ganhava 3 mil como mecânico e em uma vulnerabilidade que ele encontrou ele ganhou 35. Então assim, para ele já não fazia mais sentido tudo aquilo que ele tinha aprendido ao longo dos anos. Por mais que ele tivesse se dedicado a ser mecânico e um bom mecânico durante a vida dele, a possibilidade de ganhar mais dinheiro com conhecimento é maior nessas áreas, porque vai acabar dependendo de você. E eu não falo só necessariamente do bug bounty, né, que é um processo como esse que ele fez, por exemplo, onde ele reporta a recompensa e a empresa paga para ele. Mas eu falo até de trabalhar numa área, como analista. Você vai começar como analista hoje, um analista júnior ganhando 2, 3 mil. O salário mínimo hoje a gente está em R$1.500. Isso eu estou falando de consultoria. Se a gente falar de cliente final, se você for trabalhar diretamente num desses bancos, ou alguma empresa de dados, etc., um júnior ganha de 4 a 5 mil reais. Então, assim, a gente está falando de empregos com tecnologia, onde você aprende o conteúdo, você continua sempre se desenvolvendo e você continua sempre aumentando a tua renda também, e fazendo algo que você goste. O único detalhe que eu gostaria de pontuar a área de tecnologia é muito boa para todos, mas ela não é para todos, infelizmente. Vai ter pessoas que não vão conseguir acompanhar o ritmo de estudo da área de tecnologia no geral. Não tô falando só sobre cibersegurança. Porque eu sei que desenvolvimento, por exemplo, é também uma área que você não para de aprender. Segurança defensiva também é uma área que você não para de aprender. Banco de dados, DBA, trabalhar com manipulação de dados, etc., você também não para de aprender. Todo dia tem uma tecnologia nova. Então, a área é boa para todos. Infelizmente, não é boa para todos. Em que faculdade você estudou? Onde você achou esse conteúdo, para te ajudar a entrar na área? Bom, vamos lá. Vou ser muito honesto, tá? Quando eu entrei na área, eu não fazia faculdade ainda. E muitas das pessoas que eu conheço não faziam faculdade quando entraram na área. Muitas pessoas que eu conheço também, mesmo hoje, depois de 5, 6 anos, todo mundo junto, os caras não fizeram faculdade. A faculdade na minha área, ela é muito mais para comprovação e para que você vá subindo níveis de acordo com as empresas. As empresas exigem que para subir o seu nível você precisa de faculdade. Então lá atrás, onde eu consegui os conteúdos? Formando grupo de estudos, indo atrás de fóruns, artigos e livros, e me reunindo com pessoas que tivessem o mesmo interesse. Foi assim que eu consegui conhecimento para entrar na área. Ganhando dinheiro na área, dinheiro que eu falo, na época era pouco, era 3, 4 mil reais. Então, ganhando dinheiro na área, eu conseguia, por exemplo, pagar uma faculdade. Tentei fazer algumas. Não quero aqui falar mal de faculdade de maneira alguma.
Mas na minha área, eu comecei, por exemplo, fazendo sistema de informação lá na Unip. Não foi legal, porque quando chegou a parte de segurança, que é o que eu queria, foi tipo uma matéria curta, a gente fez em 2 semanas, os caras não falaram nada direito sobre segurança. Aí eu tranquei depois de 1 ano de curso. Depois desse 1 ano, fui fazer Cruzeiro do Sul. Não gostei também, lá eu fui fazer ciência da computação. No primeiro semestre, eles foram falar de segurança. Muito raso o conteúdo. Aí eu tranquei também. E aí, quando eu já tava desistindo de fazer faculdade, eu vi a FIAP. Aí eu comecei a fazer FIAP, que era um curso chamado Defesa Cibernética. Esse eu já gostei. Por quê? Fazia muito mais sentido com o que eu estava buscando, que era a parte de ataque e defesa. Né? Então, qual o ponto de atenção que eu só quero colocar nisso? Quando você for buscar uma faculdade, não tô falando que a FIAP é a melhor, tá? Existem outras. São mais baratas e melhores. Hoje em dia eu sei. Mas é tomar cuidado com a ementa dos cursos das faculdades. Por quê? Normalmente esses cursos eles são muito genéricos. Eles colocam de uma maneira muito abrangente tudo sobre tecnologia e você não vai trabalhar com tudo. Né? Então, por exemplo, por que eu tenho que aprender a parte de UX Design? Eu não vou trabalhar com UX Design. Em nenhum momento, tá? Em nenhum momento da minha área eu trabalhei com UX Design. Não precisei disso pra nada. Por quê? Porque quem vai trabalhar com isso é a pessoa especializada em design, em criar experiência de usuário para aquele produto. Então, quando você pega uma faculdade direcionada, é mais fácil. Mas o que eu recomendo? Começa vendo cursos aí na área que vão ajudar a direcionar. Honestamente, na minha visão, nem precisa de curso, tá? Mas se a pessoa quiser cursos, ela pode procurar cursos que vão direcionar. Eu falo, por exemplo, do curso do Cadu, que é da Hacking Club. Eles têm uma plataforma completa. É um curso um pouco mais caro? Mas você vai pagar menos que uma faculdade e você vai sair lá com conhecimento técnico de pelo menos de um pleno para sênior. Então é um curso muito legal, você tem máquinas de campeonatos lá para você testar, para você colocar em prática, sem fazer propaganda aqui, mas é porque o Cadu, de fato, hoje ele é referência na nossa área quando fala em Pentest Web, Pentest API. Então ele é um cara que eu sei porque eu acompanho, a gente troca muita ideia, etc. Lá atrás ele já ajudou muito a comunidade, o Boitatec e outras comunidades também com palestras e conteúdos, então eu sei que é um cara bom. Mas o que eu recomendo pra galera pega as ementas dos cursos das faculdades, joga na IA, que o pessoal tanto gosta, joga na IA e fala assim, eu quero que você monte pra mim um plano de estudos baseado nessa ementa aqui. E pronto, a IA vai criar pra você uma série de artigos, de livros, de coisas pra você ler, pra estudar, com base no que a faculdade tem pra ensinar. Depois tu faz faculdade pra poder ter lá a sua comprovação científica e tudo mais. Então eu, por exemplo, já tô na minha 2ª faculdade agora, já fazendo pós-graduação. Por quê? Porque eu tô numa área como gestor, então eu preciso ter isso. Mais pra frente pode ser que eu faça um mestrado, um doutorado, mas por quê? É necessário? Não, mas eu quero ter a comprovação de uma vida acadêmica bem estruturada. E aí eu acho que vai de pessoa pra pessoa. E como as empresas fazem pra te achar? Pra me achar, cara, o meu Instagram, principalmente, meu Telegram. É God6, igual tá aí no Discord, GOD6IXX. Eu sempre uso esse nick em tudo, o pessoal da minha área já me conhece como esse nick. Se pesquisar bem aí no Google, vai achar até umas lives minhas antigas, onde eu fazia live hackeando máquinas aí de CTF, de campeonatos, vídeos ensinando o pessoal como conseguir o primeiro emprego na área, vão achar alguns artigos meus, algumas palestras, enfim. Então, é super bem-vindo aí, se entrar em contato comigo, quiser tirar alguma dúvida, o pessoal já faz muito isso, eu recebo dúvidas direto, perguntas direto também de carreira, dicas, etc. Então pode me procurar, que eu vou auxiliar sem o menor problema. Eu não sei se é da sua área, mas eu tenho uma curiosidade, tipo, você usar o mesmo nome, as mesmas senhas para tudo? Cara, então, não recomendo usar a mesma senha pra tudo. Na verdade, eu particularmente, cara, eu tenho uma senha pra cada coisa, e cada coisa tem duplo fator de autenticação, e eu faço isso porque hoje é muito comum você ter vazamento de senhas. Muito comum, muito comum. Se alguém aí que tá ouvindo a gente já baixou algum programa pirata, um Minecraft que seja, que baixou lá a versão do The Launcher lá, esse cara provavelmente tem um stealer no computador pegando as senhas dele em silêncio, sem ele saber, e é um vírus inofensivo, não faz nada no seu computador, você nem descobre que ele tá lá.
ele só coleta senhas. Hoje, por exemplo, na nossa área, o Stealer ele tá extremamente em alta, porque a gente descobriu que existia uma máfia por trás aí de todos os programas pirateados, de torrent, etc., onde tudo é infectado com Stealer, até cheat de jogo, por exemplo. E aí, às vezes, o filhinho do cara que trabalha numa multinacional foi lá e baixou um Roblox, um programinha que falava assim, não, você vai ganhar os Roblox lá, sei lá qual que é o nome, aqui gratuitamente. E aí o cara vai lá, o menininho baixa, pai, tô tentando ganhar aqui, não ganhou. E o que aconteceu? Tá lá, vazando VPN do pai dele do trabalho, vazando senhas do pai dele, dados bancários, cartões de crédito que o pai digita no computador. Inúmeras vezes em empresas a gente pega os maiores vazamentos que tem, não são por culpa das empresas, são por culpa dos usuários que estão ali baixando esses programas, etc., sendo infectados. E esse é o motivo de eu não compactuar, na verdade a área de segurança inteira não compactuar com o uso de senhas, primeiro, genéricas, segundo, reutilizadas de qualquer outro meio e sem múltiplo fator de autenticação. Porque a chance de você ser invadido a qualquer momento é alta, altíssima. Eu não sei se a gente já falou, da onde surgiu o seu nome aí, seu nick? Cara, é uma história antiga, hein? Mas, na verdade, começou com jogos. Eu nem pretendia ainda entrar na área de fato, né? Trabalhar com isso. Ainda não sabia que existia uma remuneração de fato para isso. Eu estudava ali porque era divertido, mas eu jogava muitos jogos. Sempre fui muito viciado em jogos. Jogos de FPS, jogos de campanha, etc. E, na época, eu jogava... Putz, eu não lembro. Acho que era Crossfire, Combat Arms... Point Blank, jogos mais antigos. E na época eu criei um nick que significava God, de Deus, o 6 e o 6 e X. E o X eram pra ser uma representação de 666, porque a impressão que eu queria passar era de alguém forte. Era tipo assim, o Deus do inferno, sabe? Esse era o significado na época. E aí acabou que depois eu adotei, porque meus amigos já me chamavam de God Six ou God. Aí eu acabei falando, cara, vou adotar isso aqui. E pegou. Pessoal, hoje todo mundo me chama de Six, ou de God Six. Já teve vezes em cliente que o cliente me conhecia pelo nick e não sabia que era eu, por exemplo, o Marcos Rosário. Então, ia em reuniões, por exemplo, aí conversava, tal, não, Marcos Rosário, não sei o quê. Em determinado momento, o cara olhava e falava assim, cara, eu te conheço, você não é o God Six? Aí eu falava assim, cara, sou eu. Aí o cara falava, nossa, cara, eu te acompanhava na live quando você fazia. Ou então eu te acompanhei lá no projeto da Boitatec, quando vocês faziam, etc. Vi tal palestra sua. Então, o pessoal todo me reconhece muito mais pelo nick do que pelo nome. Aí acabou pegando. Você tem outra dica, além das que você deu? Eu acho que não. Acho que, assim, honestamente, as pessoas... eu não consigo passar, por exemplo, um caminho direcionado. Olha, faz isso que vai dar certo. A única coisa que eu dou de dica você precisa muito do técnico, mas não seja pro resto da vida um cara técnico. Trabalha suas soft skills, aprende a se comunicar, aprende a escrever um bom e-mail, um bom relatório, aprende a impor aquilo que você acha que é justo sobre aquela falha, de repente. Então, por exemplo, olha, achei uma falha aqui que ela pode ter uma maior criticidade. Se eu tiver embasamento técnico para aquilo e conseguir explicar para um diretor de uma empresa o nível de detalhes e o quão impactante aquela falha pode ser para ele, eu vou ser visto com bons olhos por esse cliente, por essa empresa. Então hoje o mercado busca isso. Ele busca pessoas que manjem tecnicamente, mas que consigam se comunicar e explicar esse techniquez para alguém que é mais leigo também. Então acho que essa é uma dica principal aí. Eu acho que é isso, né? É isso aí. Valeu aí pela sua presença aí. O podcast ajudou bastante a gente. Nada que isso. Se precisar de alguma coisa, quiserem tirar mais dúvidas depois, fica à disposição. É uma área bem legal, recomendo até pra vocês. Não sei se vocês já têm uma área que vocês querem seguir e tal, mas recomendo. É uma área que demanda muito estudo, mas assim, demanda muito estudo, mas ela te recompensa, sabe? Acho que esse é o principal. Não necessariamente você precisa abrir uma empresa para você ter lucro. Você pode trabalhar como analista, vai ter até mais felicidade, na verdade. Você vai trabalhar como analista numa empresa, como consultor,
vai prestar o serviço, você vai ter seu tempo livre, você vai ter flexibilidade e vai ser bem recompensado por isso. Então, recomendo para todos. Uma última pergunta aqui. Esses clubes de hackers, onde eu posso encontrar eles? No Discord? No Google? Olha, putz, aí é muito abrangente, tá? Por quê? Alguns são no Discord, como o Boitatech, por exemplo. Outros são em grupos de Telegram, como o Drummond Hacker Club ou o One Piece Hacker Club, por exemplo. E outros são presenciais, como o próprio Garoa Hacker Club. Então, o que eu recomendo pro pessoal? Pesquisar pessoas hoje da área que são influentes. Tomar cuidado com pessoas que são muito... Porque assim, hoje na área, assim como toda área, infelizmente tem influenciadores que são bons, influenciadores que são ruins. E, ao meu ver, influenciadores que só fazem shitpost, só fazem meme e tal, não vão te ajudar em nada. É divertidinho, é engraçado, mas você não vai crescer na área por causa desse cara. Então, recomendo seguir pessoas que postam artigos e tudo mais, e você normalmente vai ver quais são as comunidades que essas pessoas estão inseridas. Então você tem, por exemplo, vou citar aqui alguns nomes, tá? Você tem, por exemplo, o Xtain, que, cara, é um cara fenomenal aí, o cara entrou na área, hoje já tem muito conhecimento, já mora fora do país. Você tem Celesium, que era antes um dos top lá das comunidades ali de CTF e tudo mais, o cara era top 1 mundial de falhas, e é um cara brasileiro. Você tem aí, vamos colocar outros nomes, Maicon Vitali, nem se fala, Maicon Vitali já tá na área aí há muitos e muitos anos, mais de 20 anos de área, e é um cara que tem muito conteúdo dele postado para ajudar a comunidade. Mercedes, que é um dos donos lá do Mente Binária, o cara é simplesmente fenomenal, dá inúmeras palestras, tem palestra dele publicada aí no YouTube gratuitamente. O Cadu, que eu tava falando, por exemplo, se você pesquisar Hacking Club, aí você vai encontrar o perfil do Cadu, que é o Carlos Vieira. Cara, tem inúmeras pessoas, e todas essas que eu citei, tem Daiane Santos, por exemplo, acho que tá como Daiane Andrade, no Instagram dela. Então, todas essas pessoas que eu tô citando aqui, são pessoas, cada uma com a sua especialidade, todas elas fazem ou já fizeram parte de alguma causa, de alguma comunidade em si para publicar conteúdo, e é muito melhor você seguir essas pessoas que falam o Technicase todo dia, que postam sobre isso, que compartilham informações, e aí vocês vão ver mais pessoas interagindo com eles, que são pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, conhecimento e uma comunidade para poder fazer network, para poder compartilhar. Então, acho que é isso aí. Bom, acho que foi isso. Obrigado por dispor o seu tempo, né? Você é um cara bem ocupado aí. Show. Desculpa até não fazer presencial, cara, porque realmente tava cheio de compromisso hoje, ontem, essa semana passada. Eu não tô conseguindo parar em nenhum momento. Bom, muito obrigado e é isso. É isso aí. Então, pra te procurar, pra fazer serviço, essas coisas, tirar dúvida no seu Instagram. Isso, para serviços especificamente, pode ser pelo Instagram também, vai. Eu tenho um e-mail comercial e tudo mais, mas dá pra acessar lá, hackingcompany.com.br, mas pode ser pelo Instagram também, a maioria aparece lá também, não tem problema não. Beleza. Não, tamo junto. Obrigado aí pela oportunidade, viu, e é isso, contem comigo aí se precisarem de mais alguma coisa. Valeu. Esse foi o Pod Enxada de hoje. Se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. As redes sociais do convidado estão na descrição. É isso, valeu!